dólar, sobe, desce, o sobe. humor do mercado. O humor do mercado, né? A Bolsa agora tem mais caído do que subido, o dólar mais subido do que caído, está sendo atribuído às eleições deste ano. Agora, é uma coisa que eu me lembro, pelo menos em coberturas de eleições aí, das últimas, desde dos últimos 15 anos, 20 anos, aí vamos dizer, isso acontecer de certa maneira em período pré-eleitoral. É uma volatilidade muito maior que a gente está vendo nessas eleições, ou é mais ou menos aí o que acontece sempre? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o economista Antônio Montiel, da Escola de Operadores. Tudo bem, Antônio? Bom dia, Paulo. Bom dia. Muito obrigado. Antônio, começamos por aí então. Tem alguma coisa de anormal acontecendo nessas eleições? Se a gente olhar números, dados de volatilidade de eleições anteriores, é mais ou menos isso aí mesmo, hein? Na verdade não, Paulo. Assim, essa eleição de agora, ela tem um paralelo muito grande com a eleição de 2002. 2010 e 2006, eles ficaram bastante estáveis os cenários, né, até para falar um pouco de números. Em 2010, por exemplo, a Bolsa ela caiu de abril a maio 20%, depois ela ficou estável. Em 2006, ela caiu 24%, de maio a junho, depois ela ficou estável. Agora, por exemplo, ela de março a setembro ela tinha subido 38% e no último mês ela caiu 13%. Então, ou seja, a volatilidade realmente aumentou, né? E em 2002, a gente teve de março a outubro caiu 45% e depois subiu 48% das eleições até o final do ano. Então, a gente vê que realmente esse cenário de incertezas, né, da manutenção ou não da política econômica atual vem influenciando na Bolsa. Da onde isso surge, professor? Olha, basicamente o cenário atual ele vem de uma incerteza ou de uma quase certeza da manutenção atual da política econômica que pode levar a um downgrade do nosso grau de investimentos, né, lá de fora. Isso com certeza vai fazer com que todos os fundos soberanos e os fundos de investimento tenham que tirar dinheiro da bolsa de valores. E isso vai trazer ela bem a níveis bem inferiores ao que a gente vê hoje. Isso é só expectativa de mercado que está mexendo ou já tem, as pessoas já compram, vendem, se posicionam de alguma maneira, projetando um resultado ou outro? São impactos reais no mercado ou por enquanto são impactos provocados só por expectativa, professor? Não, Paulo, já tem, isso com certeza. Por exemplo, o que a gente diz na Bolsa de Valores é que o mercado já vinha comprando Aécio, né, e agora ele já vem vendendo Dilma. Então, com certeza, o mercado, os volumes eles são muito grandes, né, desses fundos de investimento. Então, ou seja, é difícil você conseguir zerar uma posição num curto período de tempo. Então, eles são como grandes barcos no mar, né, eles não são lanchas, eles são grandes petroleiros. Então, eles demoram para se locomover essas posições de compra e venda. Então, é por isso que eles já estão se posicionando. Realmente, eles já estavam se posicionando, né? A alta de 38% mostra isso, que eles já estavam comprando um cenário um pouco mais otimista, mas agora meio que eles já estão caindo na real de que realmente a gente pode ter uma continuidade e eles já estão se reposicionando novamente para mais 4 anos aí da manutenção da política atual. Agora, independente do que seja eleito, a tendência depois de eleição, a partir do momento que tem uma definição para um lado ou para o outro, é de uma estabilidade maior, da coisa se acalmar? Como é que você vê isso, Antônio? Olha, que foi o que aconteceu, né? Você falou de uma volatilidade bem grande em 2002, mas no período pós-eleitoral depois você teve uma tranquilização, né? Então, na verdade, em 2002, Paulo, ele teve uma alta muito forte, né? Que depois que realmente se confirmou a eleição do presidente Lula, a Bolsa subiu 48% até o final do ano e, posteriormente, ela subiu muito mais, né? Nos anos seguintes. Pode ser que agora, se os candidatos da oposição ganharem, pode ser que a gente veja, sim, uma continuidade do movimento de alta. Então é esperada ainda uma continuação dessa volatilidade, pelo menos até o final do segundo turno. E, Antônio, só para a gente encerrar, para o pequeno investidor, quem tem dinheiro num fundinho aí, ou aquele pequeno investidor que está negociando em bolsa, mas com valores baixos e tal, como é que ele se comporta no momento desse? É para esse pequeno ficar tenso, fazer alguma coisa, se proteger de alguma maneira, ou é deixando a tempestade seguir seu rumo? Como é que você faz quando você tem pouquinho?
Olha, a gente sempre costuma dizer que o conceito do stop loss, né, de o pequeno investidor se proteger de movimentos grandes, não estando na Bolsa de Valores nesse momento, ela continua válida. Porque se a gente vê no caso da Petrobras, por exemplo, a Petrobras ela foi ainda mais contundente movimento, né, do que a própria Bolsa de Valores. A Petrobras ela subiu 108% de março a setembro desse ano e desde 1º de setembro, ou seja, há um mês, ela caiu 27%. Então, isso com certeza para o pequeno investidor é muito representativo. Não é hora dele estar no meio desse mar de tubarões, né? Certamente é melhor ele ficar na renda fixa ou em algo que dê mais tranquilidade para ele. Também Antônio Montiel, economista da Escola de Operadores, conversando com a gente aqui sobre essa volatilidade pré-eleitoral nos mercados. Antônio, obrigado pela atenção, pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Paulo, e uma boa tarde para vocês. Meio-dia.